e gestão das funções públicas, de interesse comum, vírgula, bem como articulação com outros municípios para a troca de experiências, capacitação, parcerias, visando a dinamização econômica, social e desenvolvimento urbano. Desculpa, Marta, parcerias visando a dinamização econômica, social e desenvolvimento urbano sustentável. Consegue aumentar um pouquinho a letra? O meu destaque é que seja incluída essa proposta e seja mantida a 26 também. É uma nova proposta. É uma nova proposta, mas atrelada a esse assunto no âmbito municipal. 2E44-3A50 e assim iniciarem as atividades operacionais do Fundo para Fortalecimento e Apoio às Iniciativas de Sustentabilidade nos diversos municípios da RMC frente às emergências climáticas cada vez mais frequentes. Essas são apenas algumas premissas que precisarão ser discutidas com a profundidade necessária para se obter uma governança institucional e operacional em consonância com a legislação vigente no país. Agradeço a oportunidade como morador de Campinas para contribuir para o atingimento dos objetivos, diretrizes e metas do PNDU 2024. Sérgio F. Vieira. Algum destaque? Eu tenho um destaque. Sim. Tá. Um destaque geral. Então, Rafaela e Darlene e Wagner. Agora uma proposta da Gisele Pereira, discutir objetivamente a efetividade e execução das ferramentas do plano diretor. Algum destaque? Eu tenho. Mais algum? Agora, outra proposta da Laura Magalhães. Considerando que o plano diretor, Lei Complementar 189 de 2018, reproduz em seu artigo 18 as disposições do artigo 42b do Estatuto da Cidade, quando estabelece a necessidade de realização de estudos específicos para a criação do perímetro, considerando que a Lei Complementar 207 de 2018 não atende. Bom, vou ler novamente então esse item. É uma proposta da Laura Magalhães. Considerando que o Plano Diretor, Lei Complementar 189 de 2018, reproduz em seu artigo 18 as disposições do artigo 42b do Estatuto da Cidade, quando estabelece a necessidade de realização de estudos específicos para a ampliação do perímetro, considerando que a Lei Complementar 207 de 2018 não atende a este quesito. Considerando que é necessário ampliar o debate público a partir do equilíbrio entre o meio urbano e rural para a proteção do meio ambiente. Até porque, na verdade, nenhum debate houve na fase de elaboração do projeto de lei. Se realize com oficinas locais nos bairros, e articule os diversos setores de políticas públicas nos bairros e distritos. Ponto.
colocação? Pode. É... Pode só fazer a outra? Daí Não, pode. Daí Aí a gente eu vou vai fazer para um a comentário. Aí a outra é a seguinte, a última, tá? Promover processos participativos que criem planos de desenvolvimento sustentável local de bairros e distritos. Desculpa, plano de desenvolvimento sustentável local. Sem o bairro. Sem o no. Local de bairros e distritos. A serem acompanhados por conselhos de bairro e distrito. Serem acompanhados Por conselhos de bairro e distrito. Com distritos, né? Distritos. Com participação de moradores e instituições governamentais locais. Instituições governamentais locais. Aí eu estou pensando no centro de saúde, estou pensando no CRAS, estou pensando na escola, né? na instância da guarda municipal, enfim. Pronto, é isso. Posso só colocar uma questão que você colocou no processo de revisão do plano diretor? Quando você fala de discussão de oficinas locais nos bairros, a gente, como não tem uma unidade de bairro, a gente tem loteamento, a gente talvez não tenha poder, estou falando do ponto de vista de estrutura, mesmo que a gente tivesse uma grande estrutura, você discutir pontualmente, muito, assim, cada loteamento, que às vezes um loteamento tem 5 quarteirões e tal, fica muito complexo. O que a gente tem de divisão são as áreas de planejamento e gestão instituídas, que estão aí mais ou menos no nível de distrito. Que são quantas? São 17 áreas. Eu acho, assim, eu entendo, mas no nível do bairro, por exemplo, eu estou pensando aqui nas intersetoriais, que são instâncias aí que a assistência cria e que faz essa interlocução que você está falando. Elas fazem reuniões periódicas, mensais, em toda a cidade, e elas têm essa justamente porque a gente não tem uma divisão única, cada uma segue uma coisa, mas, por exemplo, lá no Campo Grande, nós temos umas 4 ou 5 intersetoriais. Eu tenho a grande intersetorial que une todas elas do distrito do Campo Grande e depois eu tenho outras que são unidas por esse Mobiliza Satélite que reúne todas. Então eu tenho, acho que 4 ou 5. Então elas estariam mais próximas, por exemplo, dessa questão que não chega no nível do loteamento, mas ela chega das regiões que são mais carentes, assim, por exemplo. Então, talvez não no nível de bairro, mas no nível das intersetoriais. Deixa eu só, assim, tá com oficinas locais e nos bairros. Pode colocar oficinas locais nos bairros, não precisa ler, tá? Eu acho, assim, Rafael, a ideia é a gente conseguir ir para além desse, assim, talvez eu concorde com você que o bairro seja muito pequeno. Mas também a intersetorial já é grande, né? Você lembra, a gente fez aquele processo lá em Barão, foram 7, a gente conseguiu encontrar 7 regiões dentro do distrito de forma geral. E teve gente que reclamou, né? Por exemplo, Real Parque, que a gente não fez no Real Parque. Toda aquela área do São Gonçalo. Mas pegou ali quando a gente fez no... A gente fez no América. No América. A gente fez no Jardim América. Mas assim, mesmo assim, é uma complexidade só ali o Real Parque e São Gonçalo, e o Bosque, né? Eu preferiria deixar o bairro, e assim, claro que na implementação da coisa, nós teríamos que fazer um arranjo, não dá? Quantos bairros será que tem em Campinas? Deve ter... Mais de 700. Mais de 700, é uma loucura, Sim, né? uma coisa assim, loteamentos na realidade. É. Nós temos loteamentos, porque nós não temos realmente unidade. A categoria. Não tem unidade. Não. Oficiais. Oficialmente, não. O que a gente trabalha são os loteamentos.
e não os bairros. Os bairros teriam que fazer uma leitura, e é um trabalho muito extensivo, junto da população, para esse reconhecimento. Inclusive não só dos loteamentos, mas dos núcleos urbanos. Desculpa a minha ignorância aí, mas eu não tenho essa informação do urbanismo. Essa discussão de o que é bairro, o que não é bairro, do ponto de vista de loteamento, que diferença que é essa? Eu fico viajando com isso aí, porque a gente sabe que tem nomenclaturas diferentes, né? Não é bairro, é vila, é parque, não sei o que e tal, mas eu tenho um entendimento que é bairro, tudo aquele loteamento que já tem alguma unidade, pelo menos uma unidade familiar. Esse é o loteamento. O loteamento, ele advém, a divisão do loteamento, ele advém do processo de parcelamento do solo, tá? Agora, o bairro, a gente entende como uma unidade maior, um conjunto de loteamento. Às vezes eu tenho um loteamento de uma quadra, 2 quadras. E aí ela não conforma um bairro, uma vida urbana. O bairro pressupõe que ele tem um centrinho comercial. Então o bairro é um agrupamento de loteamentos. Poderia ser. Eu posso ter loteamentos muito extensos que só por si já seriam um bairro. Né? Então, nesse sentido, assim, só para diferenciar, mas é uma nomenclatura que eu estou utilizando aqui muito técnica, né? Porque as pessoas falam assim, o ideal é que uma unidade de bairro tenha cerca de 15 mil pessoas, é que ela vai dar uma densidade adequada para ter uma vida urbana, um pequeno centro comercial, para que as pessoas não fiquem se deslocando ao centro da cidade, por exemplo. Então ela já dá uma movimentação, ela tem uma padaria, um supermercado, ela tem um banco, e etc. Pensando muito nisso, mas eu estou fazendo uma descrição teórica dessa questão. Não, mas é justamente essa questão teórica para a gente ver o que muda do ponto de vista teórico, do ponto de vista legal, para a gente inclusive combater os vazios urbanos, entendeu? Porque senão a gente tem o loteamento, mas não tem ocupação de fato. Sim. Né? Não é o caso. Pessoal, vou dar continuidade agora por Obrigado. do tempo. Só para a gente dar uma vamos investigar, porque assim, a ideia do plano de bairro, fortalecer mesmo, porque é uma coisa cultural até o bairro. Né? Bom, tá bom. Vamos lá. Agora seria o item 49, proposta 40, que teve 2 destaques, acho que do Wagner e da Rafael. Isso. 19. Foram esses que você falou, porque no item 18... É a Rafael aqui colocou um destaque. Eu coloquei um destaque, na realidade é uma emenda. Pode copiar ela. Criação de instâncias de participação ampliada nos territórios periféricos, parentes, assembleias, etc., né? Garantindo a participação dos moradores na implantação de políticas públicas, programas, projetos, serviços, intervenções e ações. Ponto. A criação de instâncias de participação deverá ser a partir de recortes territoriais estabelecidos. Desculpa. Eu não sei se eu olho ou se eu falo. A criação de instâncias de participação deverá ser a partir de recortes territoriais estabelecidos em legislação municipal. Isso. Bom, o Wagner colocou. Tem mais uma, que essa é nova. Atrelada a essa 40. Adoção das áreas de planejamento e gestão, tracinho APG, entre parênteses, LC 189/18, tracinho plano diretor, fecha parênteses. No município, vírgula, para implementação de gestão do território
de forma integrada, vírgula, para acompanhamento, vírgula, monitoramento e avaliação das ações do poder público e das alterações das dinâmicas socioeconômicas pelo poder público e pela sociedade. Acho que não sei se é pelo poder público ou pelo poder público. Isso aí. Isso. Rafaela, você estava falando também isso um pouco no sentido da gente não ter mais as divisões que mistura saúde com educação e... É unificar essas divisões. unificar A gente tem divisões, mas elas não batem ipsis literis. E a busca é que elas usem o mesmo recorte. E que futuramente, a partir do momento que elas forem utilizando, o que vai acontecer é que cada APG torne um distrito. E aí a gente tem essa divisão distrital única. Item 22 tem um destaque da Rafaela. Item 22, qual que é? Só fala para Que a gente. gestão do município cria grupos de debate nos bairros. Gestão do município. Esse daqui. Articular, articular a política cultural no território de forma participativa, vírgula, tendo como referência as áreas de planejamento e gestão. As áreas de planejamento e gestão. Tracinho APGs. O item 23 também teve um destaque da Rafaela. O 23 é o da efetividade. A gente pode copiar aquela, porque nós chegamos na questão da efetividade, a gente copia para este eixo ou mantém lá e aqui, ou mantém uma única. Como vai ser apresentado para o plenário? 5 propostas observadas do eixo? É porque assim, as pessoas fizeram a mesma proposta e pediram para repetir. Sim. Em vários eixos e talvez tenha conotação. Como elas não estão aqui, a gente não sabe qual a ideia delas. A ideia era só dar uma redação melhor. A gente pode manter nos dois eixos, e aí elas serão votadas nos dois eixos, ou poderíamos deixar no eixo só. Então, como você vai entender, quantas propostas vão ser levadas deste eixo 2 Todas. para o plenário? Todas? Todas. Exceto aquelas que a gente fez pequenas emendas, né? Que não mudou o teor.